noite. Meu nome é Thiago Zambelli e eu faço parte da equipe da Igreja Batista Fonte de Paulo Afonso. E eu começo esse vídeo antes da nossa escola bíblica online para lhe dizer um pouquinho a respeito da nossa plataforma. Perceba que ela tem uma opção de chat aqui do nosso lado, onde você pode conversar, pode destacar alguma coisa que será falada, você também pode colocar alguma dúvida. Você também tem uma opção de oração ao vivo. Nessa categoria, ao clicar, você é direcionado por um chat privado com alguém da nossa equipe. Perceba também que nós temos algumas abas em cima do chat, onde você pode consultar a Bíblia, onde você pode perceber algumas das anotações, enfim. Isso é o que nós temos usado neste momento de pandemia. Com certeza acreditamos que uma reunião presencial é muito melhor, é muito mais gostosa, muito mais próxima daquilo que a Bíblia nos orienta, mas esse é um tempo diferente, um tempo de nos afastarmos, como também diz Salomão. Existem tempos assim, e esse é um desses tempos. Mas eu também não quero falar somente da plataforma, quero introduzi-los ao assunto de hoje, um assunto bastante complicado, ou bastante complexo, ou melhor, delicado. Oswaldo Carreiro, ele tratará a respeito do tema suicídio. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho alguns amigos que se suicidaram, histórias tristes para compartilhar, e acho pouco provável que, se você está vendo esse vídeo hoje, eu também não conheça algum caso assim, talvez até mesmo dentro da sua família. Então eu espero que esse seja um tempo gostoso de aprendizado, um tempo gostoso de conhecer mais o que Deus tem para falar a respeito disso, ainda que no âmago disso as coisas sejam tristes. A morte é triste, ela não foi planejada por Deus, mas ela faz parte da nossa existência. Ainda assim existem, como eu disse, soluções colocadas pelo próprio Senhor para que a gente possa nos ajudar e ajudar as pessoas que têm sofrido com pensamentos desta categoria. Então eu queria orar com vocês, agradecer a Deus pela oportunidade e desejar uma boa aula. Senhor, muito obrigado pela forma como o Senhor nos coloca juntos, obrigado pela tecnologia, obrigado pela forma, Pai, como isso pode acontecer. Que mais irmãos, irmãs e amigos possam compreender melhor a respeito deste tema, compreender o que a palavra do Senhor tem para nos ensinar a respeito desse assunto. Nos ajude, Senhor, dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa aula. Olá, boa noite, bem-vindos. Bom tê-los aqui para considerar um tema tão relevante. A igreja tem o seu papel, certamente, para levar esperança àqueles que estão sem esperança. E de uma forma ainda mais intensa, da sua dor, estão pensando em tirar a própria vida. A verdade é que atualmente o suicídio tem sido noticiado cada vez mais pela mídia. Quase que diariamente nós vemos isso nos jornais. Embora o seu crescimento esteja acontecendo especialmente entre adolescentes, jovens e também idosos, é um assunto pouquíssimo tratado no meio evangélico, no meio cristão. Agora vejam, no Brasil, para cada pessoa que tira a própria vida, há pelo menos 20 pessoas que já pensaram nisso. 17% da população brasileira, apontam as pesquisas, já pensou em suicídio. A cada 45 minutos alguém comete suicídio. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Agora, o que é curioso é que 9 em cada morte poderiam ter sido evitadas. Então a igreja tem um papel relevante aqui. Este é um assunto complexo, com certeza. E não deve ser encarado com simplicidade ou de uma maneira simplista. É algo sério para ser tratado com profundidade, envolvendo os meios necessários, específicos para isso, mas principalmente é algo sério como conflito a ser considerado pela igreja, para que ela entenda, perceba qual é o seu papel, qual é o nosso papel na nossa sociedade, nos nossos dias,
para levar esperança àqueles que estão querendo deixar de viver. Então a igreja precisa estar preparada para saber lidar com este assunto, especialmente na prevenção do suicídio. Não sei se vocês tomaram conhecimento, mas em outubro a mídia divulgou essa lamentável notícia. Os 2 filhos adolescentes dessa senhora Guta Alencar tiraram a própria vida da mesma forma no intervalo de apenas 3 anos, entre uma morte e outra. Ouçam o que ela diz. O sentimento de culpa por não ter feito algo a mais é o primeiro que vem à mente de toda mãe nessa situação. É o único tipo de morte, diz ela, em que não dá para acusar algo ou alguém. Nas outras, dá para culpar a doença, o acidente, o homicida. O Ministério da Saúde tem procurado realizar e promover ações, especialmente na prevenção. Então é comum a gente ver frases de alerta, todas elas relacionadas à prevenção. Eu preferia estar morto. É um sinal. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Note, são frases de alerta. Mas o quanto nós estamos atentos a essas frases ou sinais para buscarmos fazer alguma coisa. Vamos pensar um pouco mais. Onde é que está o suicídio no nosso país? Segundo a revista Ciência e Saúde, no Brasil o índice de suicídios perde apenas para homicídios e acidentes de trânsito entre as mortes com fatores externos. No mundo, vejam, entre jovens, a morte por suicídio já é mais frequente que por HIV. Entre os idosos, assim como entre pessoas de meia idade, os índices também avançam e são alarmantes. Infelizmente, ultimamente, o suicídio de pastores tem sido veiculado com uma certa frequência. A própria igreja está sendo afetada. Há suicidas em potencial em seu meio. Nós mesmos aqui já tivemos uma triste experiência com um irmão nosso, membro da nossa comunidade, servia, ele atuava no ministério de estacionamento, e logo após um culto, num domingo, final de tarde, eu e Fernando fomos lá, chamados pela família, e vimos aquela cena lamentável. O que se suspeita é que ele estava sofrendo pressão de agiotas e não tinha mais como pagar as contas sob ameaças. Mas vamos considerar, porque o índice é bem maior entre os homens. A proporção é de 5 para 1. Para cada 5 homens, uma mulher tenta o suicídio ou comete suicídio. Há um estudo da Universidade Federal da Bahia que diz o seguinte: a diferença de taxas entre os gêneros é geralmente atribuída à maior agressividade dos homens, maior intenção de morrer, e também porque os homens usam os meios mais letais. As mulheres, não. São mais religiosas, e isso pode ter um papel muito importante aqui na proteção. Mas um psiquiatra do Hospital Albert Einstein, Rubens Pichuk, ele afirma que a principal razão para que os homens conseguirem efetivamente tirar a própria vida é a forma como eles tentam se matar. Porque suicídio em homem é mais violento que em mulher. As mulheres, em geral, tentam suicídio tomando comprimidos. Há 3 semanas soubemos de um caso. Um filho de uma pessoa da nossa igreja, que já foi da nossa igreja, tentou suicídio por meio de comprimidos.
Então vejam, a taxa maior que a de mulheres, por causa da maior agressividade dos homens, maior a intenção de morrer e os meios mais letais. Agora, por que jovens? Por que cresce principalmente entre adolescentes e jovens? Para a Organização Mundial da Saúde, as tentativas de suicídio de adolescentes estão muitas vezes associadas a experiências de vida humilhantes, tais como fracasso na escola ou no trabalho, ou conflitos interpessoais com o parceiro romântico. Há alguns meses, um casal da igreja veio me procurar para conversar, dizendo que estava enfrentando um problema com uma filha adolescente, e nessa crise da filha, ela acabou externando uma ideação suicida. Não quero mais viver. E nesse caso especificamente foi algo mais brando, os pais chegaram junto, estiveram com ela, orientaram, ajudaram, oraram, ela abriu o coração, pôs para fora, e ali a possível causa era uma paixonite que se rompeu. E entre os jovens, há um outro dado que é interessante para nós tomarmos conhecimento. Na nossa cultura atual, todo o acesso muito fácil aos meios de incentivo, principais pelas redes, a mídia, é apontado como um fator que contribui para o aumento de taxas, especialmente entre adolescentes. Então, o aumento de casos de cyberbullying é um exemplo disso. Segundo estudos, o cyberbullying é um dos fatores que tem contribuído para o aumento de suicídios entre adolescentes. Agora vejam, hoje em dia é muito fácil pesquisar sobre como cometer um suicídio em qualquer mídia social. Por isso que os especialistas dizem, ao divulgar um fato, um caso, não detalhem o como aconteceu. Basta relatar, a pessoa tal tirou a própria vida, sem entrar em detalhes. As pessoas não levam muito a sério quando adolescentes ou crianças falam que pretendem se matar. Porém, essa influência jamais deveria ser ignorada. E entre os idosos, por que esse índice tem aumentado? Quais são os fatores? O aumento do suicídio entre pessoas idosas ocorre, em maior parte, também entre o sexo masculino. Os fatores apontados como os que contribuem mais para isso são o acúmulo de problemas de saúde, em sua maioria as doenças crônicas ou terminais, incuráveis. Muitas vezes, doenças que exigem um tratamento muito doloroso, desgastante, difícil. Mas associado a isso é apontado também o isolamento social, o afastamento dos filhos, a separação. São alguns dos exemplos. É bem verdade que no nosso país o Estado tem feito muito pouco pelos idosos. Há algumas iniciativas privadas, entretanto, o idoso no nosso país precisa ser mais considerado, ouvido, atendido. O Dr. David Powlison, ele diz que a coisa mais importante na velhice é saber pedir ajuda. Mas alguns nem pedem ajuda, com receio, com medo da reação dos filhos ou dos familiares mais próximos. Não querem dar trabalho, mas também eles não encontram um ambiente propício para que peçam socorro, para que alguém possa lhes atender. São apenas alguns dados aqui. O nosso tempo é curto para falar sobre esse assunto. Tem muita coisa a ser dita.
Mas é importante nós percebermos quais são os mitos atuais que acabam atrapalhando todas essas iniciativas de ajuda, de auxílio na prevenção. Existe tanto mitos ou equívocos, e a aceitação de qualquer um desses pode ser muito prejudicial àquelas tentativas para identificar e ajudar pessoas que estão pensando nisso. Todas as ameaças, as atitudes e gestos, afirmações e conversas sobre suicídio devem ser levadas a sério. Entender esses mitos contribui para que a gente possa se colocar numa posição muito melhor para podermos ajudar quando for o caso. Então nós temos que rejeitar esses mitos, porque eles são sempre prejudiciais e nos privam ou nos estimulam à omissão, quando na verdade deveríamos estender a mão de alguma forma ou apontar um caminho para alguém que possa socorrer e ajudar em situações de perigo. Qual o primeiro mito? Pessoas que falam em cometer suicídio, na verdade, não fazem. É mentira. Fake news. Por quê? Notem, 80% dos que se suicidam dão algum sinal, alguma indicação. Especialmente com declarações verbais do tipo: eu não estou vendo saída para a minha vida. Ou você vai se arrepender quando eu partir. São alguns sinais. Então é um mito pensar que pessoas que falam em cometer suicídio, elas nunca vão fazer isso. Outro mito. Pessoas suicidas realmente desejam morrer ou com certeza cometem suicídio. Qual o problema aqui? É mito. Porque a realidade diz o seguinte, que a maioria das pessoas que são suicídias estão indecisas quanto a viver ou morrer. Estão jogando com a sorte e deixando para que outras pessoas possam salvá-las. É um grito: ei, oi, estou aqui, estou pensando nisso, mas na verdade ela está querendo dizer: eu preciso de ajuda. Não é uma coisa meramente de fachada exterior. Há algo lá dentro atormentando essa pessoa e ela se manifesta dessa maneira. Agora vejam, relativamente poucas pessoas cometem suicídio sem que alguém saiba como elas se sentem. Pouquíssimas. O ato final geralmente ocorre isoladamente. Obviamente, ninguém vai ver. Na maioria das vezes é escondido, é isolado, é longe, é distante, é trancado, num ambiente privado. Mas a maioria das pessoas suicidas não deseja morrer. Elas querem apenas parar o que consideram uma dor miserável, insuportável, sem controle. No entanto, existem muitos casos em que os sinais de um possível suicídio são intencionalmente revelados, mantidos daqueles próximos a uma pessoa suicida. Agora, quando uma pessoa realmente acredita que quer ou precisa morrer, geralmente ela fecha o mundo ao seu redor. Às vezes, deixa uma nota de suicídio, uma carta, um bilhete. Outras vezes, não deixa nada. O que, de certa forma, aumenta a angústia dos familiares que ficaram. Terceiro mito. Uma vez suicida, sempre suicida. Não é verdade. A maioria das pessoas é suicida apenas por um período limitado de tempo. Os sentimentos mudam, as circunstâncias mudam, os problemas são resolvidos, os pensamentos suicidas frequentemente
frequentemente passam com o tempo, à medida que os eventos que causam desespero mudam ou então são solucionados ou resolvidos. Agora, obviamente, este não é o caso de todas as pessoas suicídias, mas é isso que acontece para muitos. Um quarto mito. O suicídio é um ato impulsivo sem planejamento prévio. Qual o problema aqui? O problema é que nós não podemos aceitar isso, porque a maioria dos suicídios é cuidadosamente planejado. Não é algo absoluto. Mas todo suicídio tem suas próprias peculiaridades, planos. Mas a norma envolve premeditação considerável antes de uma tentativa. Lembro de um caso, uma pessoa que veio para a igreja, uma mulher, ela saiu de uma seita perversa, promíscua. Ela sofreu desde os 7 anos lavagem cerebral dentro dessa seita. Ela tinha muitas distorções sobre a vida, sobre Deus, sobre o ser humano. Mas ela aceitou a Cristo. E durante 3, 4 anos ela foi aconselhada. Eu participei do processo, a Maria, a Fátima e alguns de nós. Ela teve muita dificuldade para deixar essa seita, mas eu lembro que no processo, uma vez, nós fomos à casa dela e ela já tinha uma corda pendurada numa viga da casa, de madeira. Já tinha um banquinho para subir em cima da mesa e tentar por fim na própria vida. Ela dava alguns sinais. Graças a Deus, ela foi salva, foi transformada, se libertou completamente dessa seita. E tivemos a grata notícia, e ela tem sido acompanhada até a semana passada, pelo Ministério de Visitação. Ela me telefonou para se despedir, dizendo que conseguiu vender a casa, está indo para Goiás para cuidar da mãe. E muito grata por todo o auxílio da igreja. Que privilégio Deus usar a igreja para livrar alguém da morte. As pessoas muitas vezes estão à nossa volta, elas estão perto de nós, aqui, lá fora. Outro mito, as pessoas com ideação suicida não estão dispostas a procurar ajuda, não é verdade? Porque mais da metade das pessoas que se suicidam receberam assistência. Elas foram buscar ajuda. De certa forma foram ajudadas, seja ajuda médica, ou terapia, ou aconselhamento nos 6 meses anteriores ao ato. Mais um. Os sinais de melhoria ou de melhora indicam que o risco de suicídio acabou, não existe mais. Por que é um mito? Vejam, a maioria dos suicídios ocorre nos primeiros meses após o início da melhora. O que se sabe através de pesquisas e avaliações, estudos, é que muitas vezes, no meio da crise, da dor profunda, do desespero, a pessoa não tem sequer energia emocional para efetivar o ato. No entanto, ela melhora, e uma vez que houve alguma melhora, ele pode tentar ou cometer o suicídio para evitar voltar àquela situação angustiante. Eu não quero voltar mais para lá. E agora ele tem forças, ele melhorou, ele foi ajudado, seja com medicamento, terapia, aconselhamento. Então, é um mito. As mulheres apenas ameaçam, mas os homens o realizam, não é verdade? É mito.
Mulheres e homens ameaçam, tentam e completam o ato de suicídio. Não é um problema específico de gênero. E nem existe um gene suicida. É uma crise de oportunidades iguais para homens e mulheres. Ainda que 5 vezes mais homens do que mulheres cometam suicídio. Apenas certos tipos de pessoas cometem suicídio, outros não, são completamente imunes a isso. Então imagine eu olhar para vocês e falar: nenhum de vocês tem o perfil suicida. Não é assim. Não existe. Porque sob circunstâncias extremamente árduas ou trágicas, ou ambas, ou uma combinação delas, qualquer pessoa é suscetível ao suicídio. É verdade que existem fatores e perfis de risco, não podemos negar isso. Há casos de esquizofrenia em que se aponta a tentativa suicídia como um dos sintomas que existe na vida de pessoas com esse mal. No entanto, nós não podemos saber com certeza como responderemos às muitas provações, traumas, tentações da vida. Para algumas pessoas, o suicídio pode ser muito improvável, mas nunca impossível. É interessante quando nós lemos acerca da vida de Paulo, e ele relata que num dado momento da sua vida, por conta de perseguições, prisões, provações, ele chegou a ponto de desesperar da própria vida. Não há uma declaração clara ali de que Paulo estava pensando em suicídio, mas revelando uma tristeza e angústia extrema. Pensar em morrer faz parte dessa natureza caída humana. É um dos efeitos da queda. Nós somos criados para a vida, para Deus, para glorificá-lo. Mas o pecado afeta a nossa mente, afeta o nosso coração, afeta o nosso corpo. Mais um mito. Perguntar diretamente a uma pessoa se ela está pensando no suicídio vai incentivar o suicídio. É mito, não é verdade. E não é verdade porque perguntar diretamente a uma pessoa sobre essa intenção ou inclinação geralmente vai aliviar a ansiedade que a pessoa tem sobre seus sofrimentos. E isso pode agir como um impedimento ao comportamento suicida. Então, um dos passos, nós vamos ver depois, é: não hesite, pergunte. Escuta, você está pensando? Passa pela sua cabeça isso? Deixa eu entender, me conte. De uma maneira não agressiva, porque o propósito é contribuir para que a pessoa abra o coração, exponha o que ela está pensando lá dentro. Muito bem. O suicídio é sempre comunicado. Mas como? É muito importante a gente estar ciente dessas sugestões verbais ou não verbais que as pessoas normalmente dão sobre seus pensamentos suicidas. E eu quero considerar com vocês alguns desses sinais, os mais presentes e frequentes. Primeiro, a tentativa. Obviamente que este é o pedido mais claro e dramático de ajuda. Essa mesma pessoa, mulher, noutra ocasião, ela ligou e um advogado da igreja nos auxiliou no processo de ajudá-la.
não só para conseguir medicamentos, mas por causa da própria pressão que ela sofria e cuidar da sua vida. Ela telefonou dizendo que estava em cima do viaduto daqui da Ban para se jogar. Ele foi lá, ela estava lá, ele pôde socorrer. Então, é o pedido mais claro. Obviamente, a pessoa está lá com uma corda já pendurada, está em cima do viaduto, está com um vidro de comprimidos na mão, não é o remédio dela. Quem tentou suicídio precisa de ajuda e apoio imediatos. Obviamente. Ela não conseguiu efetivar. Ótimo. Mas ela está carente de ajuda. Está pedindo socorro. Seja correr para o médico, para o hospital, chamando o SAMU, seja segurando-a, levando-a, enfim, de alguma forma. A tentativa suicídia é o pedido mais claro e dramático de ajuda. Outro sinal é a ameaça suicida. Já viram isso? Qualquer tipo de ameaça deve ser levada a sério. Quando eu dei esta aula no domingo pela manhã, estava lá uma pessoa que trabalha na Faculdade Mackenzie, aqui em Campinas. Ela disse assim: Oswaldo, tenho ficado abismada com a quantidade de jovens falando sobre isso, dentro da Universidade Mackenzie. Eles estão pensando, eles estão dando sinais. E ela estava ali tentando se preparar para saber como agir, o que fazer, que tipo de conversa, para ajudar essas pessoas a pensarem diferente sobre a vida. Mas qualquer tipo de ameaça deve ser levada a sério. Segundo especialistas, vejam, a maioria das pessoas que falam sobre suicídio, a maioria vai tentar. A maioria. Opa! Eu não posso errar. E se eu errar, eu quero errar sendo exagerado no zelo, no cuidado, no dar atenção. É melhor ter alguém irado pela pergunta: você está pensando nisso? Do que alguém morto. De alguma forma, Deus vai nos usar em situações assim. A terceira dica, o sinal, é a própria dica suicida. Algumas pessoas que têm ideação suicida, elas não são claras para comunicar as suas intenções. Mas elas podem fazer declarações como: você ficaria melhor sem mim. Estou cansado. A vida perdeu significado para mim. No começo de dezembro atendi uma senhora que estava não apenas com esses sintomas, mas ela me disse: eu não sei mais para que eu vivo. Meu filho já se casou, foi embora. Meu marido há muitos anos eu já não o tenho. Minha filha vai se casar, vai embora. Eu não sei mais para que eu vou viver. Opa! Estou em cima dela, já estou encaminhando para uma conselheira, tivemos 2 conversas. Como ela estava muito debilitada fisicamente, eu a encaminhei a um psiquiatra, amigo nosso, cristão. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Ela está dando dica. Dessa forma, dizendo: estou com um grave problema, preciso de ajuda. Nem sempre a pessoa com ideação suicida, ela sabe expressar aquilo que precisa. Expressar a sua dor. Outro sinal é a própria atividade suicida. O que seria atividade suicida? Existem muitos tipos de atividades suicidas. Por exemplo, a pessoa tem uma vida totalmente desorganizada financeiramente,
não é um bom mordomo daquilo que tem, e de repente ela resolve pagar todas as contas, deixar todas as coisas resolvidas, pensar no inventário, ir atrás de um seguro de vida para o cônjuge. Esse tipo de coisa pode ser um sintoma. Não significa que revelar esse comportamento seja sempre um sintoma. Não, absolutamente, mas pode ser. É importante não analisar a atividade de todas as pessoas suspeitando ou presumindo de qualquer coisa. Mas são sinais que pelo menos deveriam nos levar a refletir. E ainda, em quinto lugar, outro sinal são os sintomas suicidas. Como vimos, o índice de suicídios entre idosos é grande e um dos fatores é a doença. Uma doença longa, grave, pode levar a pessoa ao ponto de desespero, especialmente se a doença for terminal. Uma característica comum: a maioria dos casos de suicídio revelam que a pessoa estava experimentando um período de depressão. Então a depressão tem sido um fator presente na vida dessa pessoa que tenta ou comete suicídio. Agora vejam, outro sintoma pode ser uma mudança repentina de personalidade, comportamento, como ficar facilmente chateado. Uma pessoa tão alegre, de repente, ela fica totalmente mal-humorada, ansiosa, agitada. Agora, é fato que entre os alcoólatras há uma alta incidência de suicídio. A depressão agitada é um dos sinais mais graves de que uma pessoa pode tentar tirar a própria vida. A depressão, no seu estado profundo, grave. A pessoa deprimida que se isola em ambientes fechados por longos períodos de tempo, mantendo-se sozinha e impedindo o contato de outras pessoas, pode ser um risco. Uma pessoa que pensa em suicídio pode ser incomodada por sintomas físicos como a perda de apetite, a perda do desejo sexual, a variação de peso e assim por diante. A verdade é que nós devemos ficar atentos a mudanças significativas e repentinas no comportamento de pessoas. E por fim, um último sinal, a própria crise atual que a pessoa está experimentando. Porque muitos suicídios ocorreram em resposta a algum estresse imediato e específico. Cada pessoa avalia o estresse de uma maneira diferente. E uma crise pode ser a morte de um ente querido, fracasso no trabalho, romance quebrado, reversão financeira, divórcio, separação, rejeição ou perda de qualquer tipo que envolva pessoas a quem a pessoa se preocupa. Então, qualquer uma dessas situações pode levar a pessoa a questionar o valor da vida. Nós vamos, nessa próxima parte, considerar então o que a Bíblia fala sobre o suicídio. Nós temos alguns exemplos. Judas é um deles. Temos Saul. Nós temos um outro personagem no Velho Testamento, que não me corre o nome agora, que cometeram suicídio. Alguns apontam que Sansão, embora eu entenda que Sansão tenha cometido mais um ato heróico aí por uma causa do que o simples tirar a própria vida, não desejando viver. Mas nós temos alguns textos que nos revelam também a ideação suicida. Eu não quero mais viver, como Moisés.
Senhor, essa responsabilidade é pesada demais para mim, tira a minha própria vida. Jonas, né? E alguns outros. Então, há uma ideia, e ela não é coerente às Escrituras, de que o cristão nunca pensa nisso. Quem é cristão verdadeiro não comete. Não é verdade. Não é verdade. Há uma tendência em nós e nas pessoas de julgar logo o ato, mas sem de fato entender as razões ou enxergar o próprio coração da pessoa, o que teria contribuído para isso. Como eu disse, quando um cristão comete suicídio, muitas dúvidas surgem. Será que perdeu a salvação? Isso é comum. Pode um cristão genuíno se suicidar? A verdade é que o suicídio de um cristão não é mais trágico que o suicídio de um incrédulo, não cristão. Obviamente é mais intrigante quando consideramos o fato de que os que são filhos de Deus recebem uma nova vida no Senhor Jesus Cristo e uma viva esperança em Cristo, em tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo oferece. Vejam, nós não podemos, não devemos ser simplistas ao tratarmos dessas questões. E muito menos precipitados, emitindo um juízo ou julgando uma situação, ao tentarmos entender a razão. Muitas vezes consideramos a descrição como a explicação para o suicídio. Por exemplo, alguém que pensa, ele se matou porque não tinha qualquer esperança. Ele se matou porque não conseguiu se perdoar. É uma descrição, mas isso explica. A nossa dificuldade é que a gente não consegue enxergar o coração da pessoa. Mas esse deve ser o principal foco para ajudarmos alguém que tem esses pensamentos maus. Há um coração que está em dúvida. Há um coração que tem uma perspectiva não correta da vida. Há um coração que pode estar questionando acerca de Deus. Então nós precisamos ser bem cuidadosos e não simplistas, porque muitas vezes deixamos de considerar o lugar de desesperança para diagnosticarmos um coração que se afastou do lugar, que se conecta à verdade e à paz. É importante considerarmos que os sinais, comportamentos e sintomas manifestos por alguém que pensa em tirar a própria vida são manifestações externas, obviamente, mas que têm suas raízes no coração do homem centrado no próprio homem. Vejam essa afirmação de Jeffrey Beck. Ele diz o seguinte: o significado que construímos a partir de nossas experiências é fundamentalmente centrado em Deus e capaz de responder a perguntas definitivas do coração humano, ou, do outro lado, é centrado no homem e falha em oferecer explicações definitivas. Ele diz que por mais amplas que sejam essas categorias teológicas e aparentemente removidas das realidades concretas da depressão, a nossa decisão de interpretar conscientemente nossas circunstâncias ou disposições biológicas através das lentes do nosso relacionamento com Jesus Cristo é, segundo a Bíblia,
o que finalmente cria a nossa experiência e escolhas. Então, alguém que olha para a vida da perspectiva de Deus, entendendo o seu propósito criador, sobretudo seu propósito em Cristo Jesus, na perspectiva da eternidade, ele olha para a vida de uma maneira diferente. E a partir dessas perspectivas, visão e fundamento, é que ele toma as suas decisões. Mas ele diz ainda que no sentido de que o suicídio é um ato de um coração pecador, não pode ser reduzido a experiências psicológicas. Às vezes, é difícil lembrar disso por causa das dimensões trágicas do suicídio. Quando alguém tira a vida, procurando pistas, ou procuramos pistas ou circunstâncias para explicar a escolha, é um mistério a ser resolvido e o testemunho principal não pode testemunhar, muitas vezes deixando poucas explicações e pistas. É interessante a gente entender também que a depressão, às vezes, a depressão de uma pessoa tem raízes específicas nas suas decisões, como as de Caim, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 6. Mas em todos os casos, mesmo quando há um fator biológico envolvido, o significado que fazemos das nossas experiências está enraizado no coração. Isso é relevante. Para a gente poder afirmar que suicídio é uma escolha. E é uma escolha pecaminosa de um ser que foi criado responsável para ser mordomo da sua própria vida, que lhe foi dada com propósito. Embora a gente considerar a verdade, esta verdade não deva ser a melhor estratégia para orientar os familiares do suicida, né? Não vamos dizer a família que acabou de perder o seu ente querido de uma forma tão drástica, olha, ele se matou porque era um pecador. Foi a sua escolha pecaminosa. Não é a melhor estratégia salientar o suicídio como um ato pecaminoso. Entretanto, vejam, como forma de explorar a visão de mundo do suicida, falar sobre o suicídio como pecado é extremamente importante. Então nós devemos sempre considerar as pessoas em relação a Deus e ao sofrimento, dentro do propósito divino para o ser humano. Deus tem um propósito. O homem não foi criado para sofrer. Obviamente ele está inserido num contexto dentro das quatro grandes cenas ou cenários que ele tem que considerar: criação, queda, redenção e glorificação futura. O sofrimento é apenas parte dessa vida, é consequência do pecado. Também é fruto das escolhas, as más escolhas do ser humano. É consequência de uma rejeição da verdade, quando o ser humano troca a verdade pela mentira, adora a criatura em lugar do Criador. Essa pessoa precisa de ajuda para mudar a sua maneira de pensar. Sobretudo, como ser criado à imagem e semelhança de Deus e que vive perante Deus, a quem deve adorar. Nós vamos ajudar alguém com essas ideias se trouxermos a questão do pensamento suicida para o contexto do sofrimento. É alguém que de alguma forma está sofrendo. Qual é o propósito de Deus em relação ao sofrimento? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo descreve os crentes como vasos de barro. Eles são frágeis, são comuns. Mas também eles são úteis, valiosos,
não por causa da sua substância, que é frágil, quebrável, mas por causa das riquezas de Cristo contidas nele, no seu interior, para que a glória seja de Deus. Então Deus nos faz ou nos torna pessoas comuns para garantir que Ele mesmo receba honra e glória pelo que faz em nós. Nós vamos ver um pouco mais adiante que decidir por fim a própria vida é uma expressão de um coração egoísta. Ao mesmo tempo que a pessoa pensa, não quero fazer mais alguém sofrer, é o contrário que acontece. Está pensando se livrar de um problema, mas deixar um enorme problema para tanta gente. Só Deus tem esse direito. Outro texto, 2 Coríntios 4, 7 e 9, também no verso 17, Paulo nos ensina que nesta vida nós vamos passar por várias aflições e ninguém está livre disso. Nós vamos passar por angústias, limitações, mas Paulo considera tudo isso como aflições leves e momentâneas. O problema é que a pessoa sofre, que a leva a um pensamento suicida, a uma situação de desespero. É importante ela saber que vai passar. Há esperança, há solução, aguenta firme. Enquanto oferecemos ajuda, nós passamos a ideia, encorajamos a pessoa a perceber que há solução para o seu problema, vai passar. É algo momentâneo. E se não passar aqui nesta vida o problema, na eternidade terá o seu fim, já não haverá mais depressão, tristeza, ameaças, qualquer tipo de dor. Na mesma carta, agora no capítulo 4, versos 10 a 12, também no verso 15, Paulo ensina que mesmo com dificuldades, por maiores que essas dificuldades sejam, a vida de um filho de Deus é vivida com um propósito. Há um propósito. Há crescimento em meio à dor, às provações, ao sofrimento. E Paulo reconhece esse fruto através do seu próprio sofrimento. É em meio à sua dor que ele não apenas renova a sua disposição para servir e seguir a Deus, mas reconhece que para ele o que lhe basta é a graça de Deus. Ele declara: quando sou fraco, então é que sou forte, reconhecendo esse poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade cada vez mais psicologizada e ensina tantas inverdades, mentiras, como, por exemplo, o mal que uma pessoa sofre ou todo o sofrimento é causado por um mal que alguém cometeu contra ela no passado. E cada vez mais as pessoas estão sendo ensinadas enganosamente de que elas não têm qualquer responsabilidade no processo. E que o alvo dessa vida é o conforto, é uma zona de conforto, o que cada vez é mais difícil, porque não há dinheiro que paga ou que traga isso. Não há saúde que coloque alguém numa situação como essa. Porque o homem é frágil, é pecador, veio do pó, vai voltar ao pó. Ele não consegue controlar a própria vida. Nesta vida passamos por várias tribulações. Elas são leves e momentâneas e elas têm um propósito. Elas visam o nosso crescimento. No capítulo 4, 16, e também relacionado ao que o mesmo apóstolo afirma
na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 16, é que mesmo que soframos no nosso homem exterior, e vamos sofrer e sofremos, diariamente nós somos renovados no homem interior pelo Espírito Santo de Deus que habita no Filho de Deus. Ainda, verso 17 e 18, a aflição se torna leve e momentânea quando ativamente contrastada com o que está guardado para o futuro. Levar alguém a mudar de pensamento, alguém que está pensando, não há nada nesta vida, vou desistir, não quero mais viver, mas levar essa pessoa a pensar, há um prêmio, há uma recompensa, vale a pena viver, perseverar, continuar. Para Paulo, adotar a mentalidade de Cristo faz com que alguém não seja esmagado pelo peso da provação. Difícil. Alguém a não se desesperar por causa da confusão e nem sentir abandonada por causa da perseguição, é a sua própria experiência. Para Paulo, toda a vida é vivida em relação ao futuro. A eternidade, a glória por vir, o conforto eterno, o galardão, o fim de toda dor, de todo pecado. E ainda, na carta aos Filipenses, conforme eu mencionei, a importância de ter a mente de Cristo, adotar essa mentalidade para não ser esmagado pelo peso da provação e nem consumido pelo desespero e nem se sentir numa situação de abandono ou abandonado por causa da perseguição. Esses são apenas alguns dos textos que nos trazem uma perspectiva divina acerca do sofrimento. Ele vai fazer parte desta vida, Deus tem um propósito. E isso é extremamente importante de ser considerado. Agora vejam, embora o suicídio seja um ato profundamente trágico, o que ele é ou representa em última análise? Como eu disse, é uma expressão de egocentrismo. E esse tipo de egocentrismo é contrário à nossa condição de criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus e responsáveis perante Ele. Outro aspecto importante é o fato de que uma pessoa deprimida e com pensamentos suicidas frequentemente se colocar no papel de vítima incapaz. Será que é correto isso? Enquanto a Bíblia considera isso pecado, ela demonstra a mudança que deve ocorrer em seu pensamento ao longo do tempo. Porque o egocentrismo pode ser visto no fato de que o suicídio é uma expressão extrema da autonomia autodeclarada do homem. Mas ele não foi criado para si. Há um dador da vida. Quem dá a vida é aquele que tem o controle, a autoridade absoluta. Determina os dias. Então o suicídio contrasta com a forma como a Bíblia retrata o homem, como alguém que sabe que existe como criatura em um relacionamento vivo com o Criador. Vejamos alguns poucos textos. O salmista declara no Salmo 139, 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. A própria criação expressa o desígnio de Deus para as nossas vidas. Colossenses 1,17:
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Deus mantém ativamente a nossa existência. Nós não existiríamos se não fosse por Ele. É por causa dele, é por Ele que nós existimos. Salmo 148, versículo 7, o salmista diz: louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, vejam, a própria criação expressando o propósito de Deus em trazer-lhe prazer ao expressar a sua glória. Gênesis 1, 28, quando Deus fez homem e mulher e os abençoa e os une e diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ele é dono de tudo, é o seu Criador. E a responsabilidade dada ao homem sobre a criação e sobre o próprio corpo é uma mordomia. Mas um texto que eu queria destacar é este texto, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1. No versículo 18, ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Notem, Paulo está falando aqui da revelação geral. Deus se revelou ao homem através das obras que foram criadas. Mas na revelação geral, além de revelar a existência e os atributos de Deus, ele também testemunha os seus justos decretos morais. Então Paulo está dizendo, embora eles quem? Aqueles que conheceram pela revelação divina, mas rejeitaram a Deus, os que trocaram a verdade pela mentira, os que passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Então vejam, Paulo está dizendo, embora eles conheçam os justos decretos de Deus, os decretos morais de Deus, que aqueles que fazem tais coisas merecem a morte, ele vai dizer, eles não só praticam, mas aprovam aqueles que cometem tais coisas. A sentença que a gente vê contra o assassinato, feita a Noé após o dilúvio, em Gênesis 9:6, que diz assim, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Vejam, isso aqui não é uma informação nova. Apenas confirma o que o coração pecador sabe, ou sabia, mas suprime. O homem sabe, mas suprime. Conhece, mas ignora. Deus se manifesta, ele rejeita. Ele troca a verdade pela mentira. Somente Deus define os limites da vida do ser humano. Jó entendeu isso. E em seu livro ele declara, lá no capítulo 14, versículo 5. Então, meus irmãos, vejam. Como filhos de Deus, nós fomos
comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E além de sermos novas criaturas, o preço pago pelo sangue de Jesus, o mais alto preço, nos torna também membros da sua família. Isso significa também que o nosso Deus é o proprietário. Ele tem um interesse proprietário único sobre as nossas vidas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vocês, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. É por essa razão que nós precisamos tentar destruir a noção que alguém que pensa em tirar a própria vida é uma vítima triste, ferida, enfraquecida pela vida e que suicídio é uma expressão um tanto enobrecida de sua fragilidade e do fracasso de Deus em resgatá-la. A igreja precisa saber ajudar. Ela foi capacitada, ela foi suprida. Vejam essa pesquisa promovida pela Lifeway. Essa pesquisa vai dizer o seguinte: ao perguntar sobre igrejas cristãs poderiam fazer mais para prevenir o suicídio, 64% diz sim, sem dúvida. E aí estão os outros números. O outro resultado da pesquisa: nossas igrejas estão preparadas ou equipadas para dar assistência a quem pensa em suicídio? 50%. Caiu um pouquinho aqui. Disseram, possivelmente. Só 30%, sem dúvida. E ainda uma última pergunta: nossa igreja está equipada para cuidar da família de quem cometeu suicídio? 45% não tem dúvida, 47% acha que sim. Uma pesquisa interessante, quem sabe a gente promover aqui um dia, né? Estamos atentos, estamos preparados, o que podemos fazer, o que temos feito. Finalmente, eu tenho só 15 minutos para passar para vocês 9 diretrizes para aconselhar pessoas com pensamento suicida. Primeiro, entre no mundo da pessoa e mostre um cuidado especial quanto aos fatores estressores que alimentam o pensamento suicida. Há muitas pessoas, o índice tem aumentado. Vamos ficar atentos. Ao sabermos de alguém, ao estarmos em contato diretamente com alguém, o risco do suicídio exige que você amplifique suas habilidades de cuidado e relacionamento. Valorize, desenvolva uma atitude carinhosa e compassiva. Segundo, se a pessoa não falou sobre suicídio, mas você tem uma suspeita, pergunte. Aborde o assunto. Rejeitar aquele mito que a gente viu, né, de falar sobre o assunto, pode induzir a pessoa a suicídio. A pessoa que manifesta sinais provavelmente já pensou em suicídio em algum momento. Então, levantar a questão transmite segurança para a pessoa conversar sobre o assunto. A gravidade desse problema supera qualquer risco em potencial. Agora, algumas sugestões que nos são dadas. Você já pensou em suicídio? Se ela disser sim,
Eu pergunto, quantas vezes? Quando é que foi a última vez que passou pela sua cabeça isso? Por acaso está pensando nisso agora? Se ela disser sim, então me diga, como é que você faria isso? Qual é seu plano? E se ela disser, estou pensando desta e desta maneira, nós temos que seguir firmes nas diretrizes a seguir. Trabalhe duro para entender suas pressões circunstanciais, bem como suas crenças e motivações. Percebem? Nós já colhemos um sintoma, um sinal, ela já declarou algo, e agora nós precisamos tentar chegar ao coração dela. Porque pessoas suicidas operam com uma lógica interna, por mais distorcida que possa parecer. Embora geralmente envolva algo do tipo, a vida não tem valor, não vale a pena, não mereço viver, então vou acabar com ela. Notem, não existe uma causa única para o suicídio. Por exemplo, nem toda pessoa suicida está deprimida. Conheça a pessoa. Estimule a falar livremente, especialmente sobre seus pensamentos, aparentemente irracionais ou irresponsáveis. Expresse reações, mas não aquelas reações de assombro. Uau! Você é maluco? Você está pensando nisso? Ou o que você está fazendo? Não satirize. Não seja pejorativo. Porque isso pode levantar uma barreira. Por mais pecaminosa ou tola que sua lógica possa parecer, é o pensamento dela e você deve procurar compreendê-la. O quarto passo é extremamente importante. Essa pessoa precisa ser ministrada pelo Evangelho, ou com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então traga a esperança, mas onde é que há uma esperança verdadeira, firme, infalível, se não unicamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na sua palavra? Então traga a esperança em Jesus Cristo, em suas multiformes manifestações e provisões de salvação. Isso inclui desvendar com gentileza e cuidado as respostas do coração à pessoa. Há um problema, mas o seu coração está respondendo de que maneira? Ela precisa que alguém lhe apresente a beleza e o poder de Jesus, porque ele transforma vidas, transforma circunstâncias. Então, ministra o Evangelho. Há vários textos como esses aqui. E estes textos ensinam a realidade e severidade do sofrimento, mas também a soberania e os propósitos de Deus em permitir dificuldades. São textos que vão falar do amor de Deus em Cristo Jesus e sua presença conosco nas provações. Textos que declaram e ensinam sobre a graça de Deus que perdoa e fortalece, e a vida plena e abundante que Jesus Cristo promete a todos que confiam nele, os que se aproximam dele, aqueles que o seguem. Então traga esperança pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quinto, peça pessoalmente à pessoa para não fazer isso. Obviamente, não faça isso. Apele para ela, use razões racionais, relacionais para convencê-la. Mas ao mesmo tempo perceba que repreender uma pessoa suicida raramente é útil ou necessário. Porque a maioria das pessoas lá no fundo sabe que é errado, que não está certo. Então, em vez de uma abordagem do tipo,
Por que você faria uma coisa tão cruel ou má? Considere uma abordagem compassiva, como: deixe-me entender como sua vida se tornou tão difícil ao ponto de você considerar a morte como saída. Deixa eu entender. Me conte. Mas concentre-se nas motivações mais profundas do coração e não na solução melhor. E na solução melhor que Cristo oferece. Como eu disse àquela senhora que eu tenho buscado ajudar, ela traz questões do passado não resolvidas, amarguras, decepções, traumas. Essas questões estão lá dentro do coração e precisam ser orientadas, ajudadas. A próxima diretriz. Lembre-se que a pessoa cuja vida é tão infeliz que acha que precisa acabar com ela, provavelmente precisa abandonar essa vida e encontrar em Jesus uma nova vida. É Ele quem transforma a vida. O Jay Adams, que é um teólogo, escritor e conselheiro bíblico, ele propõe para esses casos uma discordância compreensiva. Nós vamos discordar da pessoa em seu pensamento suicida, mas de uma maneira compreensiva. Então, você concorda com o diagnóstico da pessoa. Por exemplo, meu amigo, esta vida que você precisa terminar, realmente precisa terminar. Mas eu tenho uma maneira para acabar com a sua vida que é 1.000.000 de vezes melhor do que o seu plano. Essa vida da qual ela quer se livrar, está dizendo: eu quero acabar com essa vida. Realmente eu entendo que essa vida tem que terminar. Só que eu tenho uma maneira 1.000.000 de vezes melhor para propor a você para acabar com essa vida. E qual é essa maneira? É a nova vida em Cristo Jesus. Uma nova perspectiva, uma razão para viver, um propósito na vida. Sétimo, não ministre sozinho. Tanto quanto a pessoa permitir, procure conectá-la a amigos, a outros que possam ajudar, cristãos maduros, atenciosos, especialmente aqueles que ela admira ou respeita, talvez dentro de um pequeno grupo, uma koinonia, um grupo de discipulado. Trabalhe com eles como uma equipe de assistência para ajudar a pessoa a cuidar e a encorajar. Cuidar dela e encorajá-la. Ela não pode ficar sozinha durante um bom tempo, precisa caminhar, alguém precisa estar ao lado dela. Oitava, leve a sério as ameaças da pessoa. É melhor errar no excesso de segurança. Não vamos presumir que ameaças ou tentativas são apenas pedidos de ajuda. Não. Não ignore esses sinais. E vejam, dependendo do grau de risco nessa pessoa, peça à pessoa, inclusive, que concorde em verbalmente ou por escrito declarar, afirmar: primeiro, eu não vou me machucar. Segundo, se eu tiver pensamentos suicidas, vou entrar em contato com o nome da pessoa, pode ser você ou outra pessoa, precisa ser especificado. Terceiro, farei as tarefas e seguirei o plano que você está me oferecendo. Agora, embora um acordo, mesmo por escrito, possa não impedir, obviamente, vai adicionar um obstáculo ético, uma promessa que ela está fazendo a você, que pode sim prevenir a pessoa de ir adiante. E se
o risco persistir. Se ele parecer imediato, ou a pessoa não aceitar o acordo, contate então um membro da família ou um responsável para acompanhá-la. E ligue para o CVV, número 188, ou SAMU 192, para relatar a situação. E o relato sugerido é este aqui. Eu estou aqui com uma pessoa com a intenção de cometer suicídio. O que devo fazer? Em caso de risco iminente ou tentativa concreta de suicídio, uma internação hospitalar pode ser necessária. Embora essas etapas possam provocar a raiva, é melhor que essa pessoa esteja viva e com raiva do que morta. No Brasil, o Ministério da Saúde mantém parceria com o Centro de Valorização da Vida, que é essa instituição voltada ao apoio emocional por meio de ligação telefônica gratuita. A 9ª e última diretriz. Lembre-se que suicídio é uma escolha da pessoa. Você não pode impedir a pessoa de encontrar uma maneira de acabar com a vida. Mas você não é responsável pela escolha dela. Então, como um amigo ou conselheiro preocupado e cuidadoso, você é particularmente propenso a essa mentira. Então, não carregue em seus ombros a decisão errada de achar que você é o responsável e poderia ter impedido qualquer coisa desse tipo. Por fim, meus irmãos, embora não consigamos resolver todos os problemas que uma pessoa suicida enfrenta, uma coisa nós podemos fazer: dobrar os joelhos, interceder, clamar a Deus por ela. Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Nós podemos colocá-la, apresentá-la ao Senhor. Senhor, toma essa vida nas tuas mãos. Limpa esses maus pensamentos, livra, Senhor. Nós podemos também nos comprometer a caminhar com essa pessoa, além de orarmos por ela durante as suas lutas. Devemos orar para que ela tenha uma visão de Cristo que seja suficiente para esse momento. Uma visão que a fará escolher aquilo que Simão Pedro, num dado momento da sua vida, escolheu quando outros decidiram se afastar de Jesus. Pedro disse: Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João capítulo 6, 68 e 69. Dois livretos excelentes que eu quero indicar. O primeiro deles, Sofrendo com o Suicídio. Uma ferramenta preciosa para ajudar famílias de pessoas que cometeram suicídio. Um auxílio após o choque. Autoria do Dr. David Powlison. O segundo é para quem está com pensamento suicida. Eu quero morrer. Eu usei esse livreto já para ajudar duas pessoas com o propósito de substituir os pensamentos suicidas pela esperança que há em Cristo Jesus e em sua palavra. Existem alguns sites interessantes. Gary Stewart, Jeffrey Black, o site da Coalizão de Aconselhamento Bíblico, bastante ferramenta. Se quiser consultar também um site do governo, do Ministério da Saúde, essa
indicação que eu já projetei ali para vocês. Outro livreto muito interessante, na verdade é um livro do Dr. Ed Welch, A Culpa é do Cérebro, do mesmo autor esse site, com alguns artigos. Enfim, existem algumas e boas ferramentas para nos auxiliar. Terminando, este é um dos muitos conflitos nos nossos dias. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem o privilégio de ajudar as pessoas em seus conflitos. Ela foi capacitada, foi preparada para isso. Basta se dispor, estudar as Escrituras, abraçar o aconselhamento bíblico como proposta de auxílio às pessoas, crendo na suficiência da palavra, que em seu poder tem transformado vidas, libertando-as da morte, sobretudo pela graça e o poder do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse tempo e a reflexão, ó Deus, que tivemos aqui acerca deste grave problema que tem assolado a nossa sociedade. Também, ó Deus, nos entristecemos ao sabermos que mesmo no meio da Tua igreja há pessoas que sofrem de tal forma que pensam em pôr fim à sua própria vida. Ó Senhor, dá-nos sensibilidade, disposição para ajudar aqueles que estão à nossa volta. E nós mesmos, ó Deus, uma vez que temos sido ajudados e consolados pelo Senhor, sejamos instrumentos para levar vida, esperança a essas pessoas em sua dor. Nós te somos gratos, ó Deus, por essas ferramentas que o Senhor tem nos dado. Usa para a tua glória e para abençoar o ministério da tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu espero que todos nós tenhamos aprendido bastante com o conselheiro bíblico Oswaldo Carreira. E ciente da situação em que passamos, eu gostaria de deixar aqui o meu endereço eletrônico para caso você ou caso alguém que você conheça precisa de ajuda, a gente pode enviar material, a gente pode indicar alguma coisa para ser lido, para ser estudado. Não é porque não estamos no mês de setembro é que não devemos falar sobre esse assunto. Então o Oswaldo já orou, mas eu também quero orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai, muito obrigado por estarmos juntos, ainda que virtualmente, para aprender deste assunto. Eu peço ao Senhor, Pai, que se irmãos ou irmãs, amigos ou amigas estão passando por isso, vendo esse vídeo, peço ao Senhor que os ajude. Peço ao Senhor que seja gracioso, peço ao Senhor que nos dê o que precisamos para observar a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu poder em nossas vidas e superar, Pai, essas tentações. Peço ao Senhor também que prepare a Igreja do Senhor Jesus Cristo para enfrentar situações como essa, aconselhando, exortando, apoiando, Pai, todos aqueles que precisam. Eu oro assim, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa noite.